Item 39, emenda da Câmara dos Deputados número 8, de 2015, ao projeto de lei do Senado 437, de 2012. Não terminativo. Emenda da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 8.084-B, 2014, do Senado Federal, PLS, número 437, de 2012, na Casa de Origem, que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas júniores, com funcionamento, denominados empresas júnior com funcionamento perante instituições de ensino superior. Autoria: Câmara dos Deputados. Relatoria: senadora Ana Amélia. Favorável às emendas da Câmara dos Deputados, oferecida ao PLS 437/2012. Observação: a matéria já foi apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Conceda a palavra à senadora Ana Amélia. Muito obrigada, senhor presidente, caros colegas senadoras e senadores. Este PLS 437 é de autoria do senador José Agripino e hoje, na situação da crise econômica, se atualiza e se justifica. Vou direto ao relatório com já parte da análise, porque as emendas que a Câmara aprovou, elas são de número 1, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do PLS, e a emenda 2 modifica a redação do inciso 1 e do parágrafo 1º do artigo 4º do projeto. A emenda número 3, por sua vez, insere novo artigo na proposição, obrigada, senhor presidente, o qual dispõe sobre o reconhecimento das empresas juniores pelas instituições de ensino superior, aqui chamadas IES. Assim, o novo artigo estipula competir ao órgão colegiado da unidade de ensino da instituição de ensino superior a aprovação do plano acadêmico da empresa júnior, o qual deve ser elaborado com a participação do professor orientador e dos estudantes envolvidos na iniciativa júnior. O plano acadêmico também deve indicar os aspectos educacionais e estruturais da empresa júnior e também da instituição de ensino superior, incluindo o reconhecimento da carga horária dedicada pelo professor orientador e o suporte institucional, técnico e material necessário ao início das atividades da empresa. A emenda número 3 determina também que as instituições de ensino superior ficam autorizadas a ceder espaço físico a título gratuito dentro da própria instituição, que servirá de sede para as atividades de assessoria e consultoria geridas pelos estudantes e empresários juniores. Ainda nos termos da emenda, as atividades das empresas juniores serão inseridas no conteúdo acadêmico das instituições de ensino superior, preferencialmente como atividade de extensão. A emenda determina também que compete ao órgão colegiado da instituição de ensino superior criar normas para disciplinar a sua relação com a empresa júnior, assegurada a participação da representação das empresas júniores nesse processo. Com relação ao mérito, as emendas número 1 e 2 promovem tão somente alterações formais no texto do PLS 437, renovo, de autoria do nosso brilhante senador José Agripino, em 2012, buscando aperfeiçoar a redação desses dispositivos. Por sua vez, a emenda número 3 atribui às instituições de ensino superior competência para proceder ao reconhecimento das empresas júniores, estabelecendo uma série de requisitos para a elaboração e aprovação do plano acadêmico, além de instituir alguns parâmetros para o desempenho das atividades dessas empresas junto às instituições de ensino superior. Deste modo, a aprovação das emendas 1, 2 e 3 representará, no meu entendimento, um aprimoramento da proposição originalmente aprovada pelo Senado e, como disse, de autoria do senador José Agripino, e também com as emendas que a Câmara acrescentou. O voto, diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa das emendas da Câmara dos Deputados número 8, de 2015, e no mérito pela sua aprovação, saudando aqui os representantes dessa categoria tão importante para a economia brasileira e para o empreendedorismo em nosso país. Muito obrigada. Este é o voto favorável, senador José Maranhão. Está
Em discussão, o parecer da senadora Ana Amélia. Senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, quem está com a palavra? Pela ordem, o senador Eunice tinha pedido antes de Vossa Excelência, senador Zé Agripino. Eu também pedi, senhor presidente. Senador Zé Agripino tem precedência, tendo em vista que ele, inclusive, é autor de emendas. Eu ouço o líder... A esse importante projeto. Eu gostaria de ouvir o líder Eunício Oliveira, porque eu tenho certeza de que ele vai enriquecer com as colocações que vai fazer, os méritos, vai enriquecer o mérito desse projeto. Eu gostaria de ouvir o senador Eunício. Obrigado, presidente Zé Agripino. Serei extremamente breve, apenas, presidente, para registrar a importância desse projeto, né, relatado nesse momento oportunamente pela nossa senadora Ana Amélia, sempre ciosa da responsabilidade, né, aqui colocada pelo povo do Rio Grande do Sul, nesse brilhante mandato que exerce. Dizer que as emendas do senador Zé Agripino complementam esse importante projeto num momento de extrema dificuldade para o país. Acho que é também de extrema relevância a aprovação desse projeto no dia de hoje. Então, eu, como senador, encaminho favoravelmente, como líder do PMDB, também encaminho e peço a aprovação dessa importante matéria, parabenizando a senadora Ana Amélia, parabenizando o senador José Agripino pela importante iniciativa. Com a palavra, o senador José Agripino. Bom, inicialmente, senhor presidente, eu queria cumprimentar a senadora Ana Amélia pela dedicação, pela competência e pelo amor com que ela elaborou esse relatório, pela relação que ela teve com os jovens que a procuraram. Essa matéria, senhor presidente, ela se reveste de importância singular pelo envolvimento de jovens universitários do Brasil inteiro. E há uma representação presente hoje no plenário de jovens de Brasília e de outros estados que vêm acompanhar. Eu já tive a oportunidade de participar de encontros nacionais com 1.500 jovens participantes de empresas juniores. Nesse momento, como disse o senador Eunício Oliveira, como sublinhou a senadora Ana Amélia, de recessão, esse projeto vem exatamente dar apoio a uma palavra de ordem chamada empreendedorismo. Só que empreendedorismo, no seu melhor sentido, empreendedorismo dentro de universidade, a partir da organização de jovens universitários que recebem a orientação de um professor titular para prestar serviços. Eles se adestram na atividade acadêmica e se adestram na atividade empresarial ao mesmo tempo. Na universidade, onde lhes é garantido espaço físico para o desempenho da atividade de empresa júnior, e fora da universidade, com a tutela de um professor, pela prática de, se estudam engenharia, arquitetura, contabilidade, vão prestar serviços e, como é uma organização sem fins lucrativos e com fim educacional, elas gozam de isenção tributária pela própria razão jurídica de sua existência. Esse projeto vem dar sustentação institucional, vem dar garantia à organização dos jovens dentro da universidade, vem garantir espaço físico, vem garantir que os professores envolvidos tenham no seu envolvimento a garantia da carga horária correspondente ao tempo que dedicam à tutela ou à orientação do grupo de jovens e encaminha nas universidades do Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, grupos de jovens que, mais do que estudantes, se adestram na arte do empreendedorismo. O Brasil é um país capitalista que precisa de bons empreendedores e nada melhor do que a indução ainda na universidade. De modo que, com essa colocação, e essa foi a razão pela qual eu preparei com muito denodo, com muito cuidado, esse projeto, eu agradeço, primeiro de tudo, a palavra da senadora Ana Amélia, a competência do seu relatório e a delicadeza com que ela tratou o assunto e tratou os jovens que a procuraram. E depois a palavra do líder do PMDB, que evidentemente é importante para a aprovação dessa matéria. Pediria aos companheiros, evidentemente, o voto sim, para que a proposta se transformasse num projeto de lei e entrasse em eficácia tão logo possível. Presidente, para encaminhar. Caminhar não, para parabenizar. Pela ordem de inscrição, com a palavra o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, seguida, o senador Ronaldo Caiado.
Presidente, serei breve, mas também não poderia deixar de fazer aqui o meu registro, primeiro de cumprimentos à iniciativa do senador Zé Agripino, pela apresentação dessa proposta extremamente inovadora e importante no cenário educacional e de compreensão das coisas para os estudantes brasileiros. Da mesma forma, o seu aprimoramento por parte da Câmara dos Deputados e que recebe como a cereja do bolo parecer tão bem lavrado pela senadora Ana Amélia, que recebe também os nossos aplausos. Eu gostaria, senhora senadora, senador Zé Agripino, de fazer aqui um testemunho, na qualidade de professor universitário, do como é importante a figura da empresa júnior. E não só da empresa júnior vocacionada para as áreas, digamos assim, que tem aspectos de engenharia, de administração, de economia, mas também nas áreas de ciências sociais. E eu faço essa homenagem, senadora Ana Amélia, na empresa júnior da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro de meu estado, Minas Gerais, que é uma empresa júnior vocacionada a resolver problemas da administração pública. E os jovens alunos o fazem com brilho, com denodo, com extremo profissionalismo. Então, a palavra empreendedorismo, lembrado aqui muito bem pelo senador Agripino, eu somo a ideia de responsabilidade, que hoje é tão importante para o futuro do Brasil e da formação dos nossos jovens. É um projeto, portanto, que só deve receber o nosso aplauso e, evidentemente, nossa aprovação. Muito obrigado. Presidente. Presidente, peço a palavra. Uma palavra ao senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, eu, antes de me pronunciar favorável a esta matéria de grande amplitude e repercussão para o sistema não só universitário como econômico do nosso país, eu gostaria aqui de dizer que recebi no meu gabinete o presidente executivo da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Pedro Rio Verde, e ele me fez um relato de universidades, mais de 100 universidades no Brasil, federais, que já estão engajadas nesse trabalho da montagem de um sistema de apoio ao surgimento de novas empresas voltadas ao apoio aos nossos jovens. Eu quero aproveitar este ensejo para felicitar ao autor da matéria, que é uma pessoa conhecedora dos problemas econômicos do nosso país, econômicos e sociais. Já foi governador 3 vezes, senador 4 vezes. E é com a sua vasta experiência que ele apresentou esse projeto aqui no Senado, foi à Câmara dos Deputados, sofreu debates intensos em melhoria e aperfeiçoamento, e aqui no Senado teve a relatoria da senadora Ana Amélia, uma das senadoras mais competentes no ramo de apoio ao empresariado nacional, não só do Rio Grande do Sul, aos vinhos maravilhosos do Rio Grande do Sul, não é? A sua pecuária avançada, mas também a todos os projetos que digam respeito aos interesses da nossa nação. Por isso, o PSB vota favorável com aplausos, senhor presidente. Em continuação, com a palavra o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, indiscutivelmente, toda a casa reconhece o trabalho do senador Zé Agripino, motivando cada vez mais, incentivando cada vez mais a criação de empresas, dando oportunidades para que jovens talentosos possam amanhã avançar neste campo tão difícil hoje, que é de construir uma empresa ou de ter a oportunidade de avançar na perspectiva de ter aí a chance de um funcionamento como essa que ele propõe, dessas empresas juniores, tendo ela aí sendo muito bem relatada pela senadora Ana Amélia, que acresce também a condição do reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo também da empresa, do outro projeto de sua autoria sobre as empresas startup, e que cada vez mais faz com que a legislação proposta pelo senador Zé Agripino atualize a legislação brasileira, coloque a nossa legislação
competitiva com os países mais desenvolvidos do mundo e, ao mesmo tempo, dê espaço para essas cabeças criativas e pessoas que realmente têm essa competência de poder desenvolver projetos, como também empresas juniores com funcionamento hoje também pelas instituições de ensino superior e com um respaldo maior para a sobrevivência de todas elas. Eu quero parabenizar a iniciativa do presidente do meu partido, senador Zé Agripino, e dizer que, com o relato também feito pela senadora Ana Amélia, sempre acrescido pelo seu conhecimento profundo da matéria, principalmente na área de educação e na área empresarial, esse projeto, indiscutivelmente, rapidamente irá para a sanção, por ser um projeto aglutinador e uma tese suprapartidária. Ou seja, esse projeto ele é um projeto para o bem do país, para o bem das pessoas que queiram montar a sua própria empresa e desenvolvê-las, com todo o suporte necessário que deve ser dado a todas elas. Meus cumprimentos e o voto democrata, indiscutivelmente, favorável e com os nossos aplausos. Senadora. Obrigada, presidente. Serei breve. Apenas para deixar aqui um testemunho. Embora nova nesta casa, nós passamos a conhecer um pouco os senadores e perceber as suas bandeiras. Indiscutivelmente, a bandeira do senador Agripino é a bandeira do empreendedorismo, do estímulo à iniciativa privada, que tanto contribui para esse país e que precisa de uma maior atenção e carinho por parte do governo, no que se refere especialmente à pesada carga tributária. Mas eu gostaria aqui apenas de enaltecer o projeto, mais uma vez brilhante, ideia do senador Agripino, falar da senadora Ana Amélia chovendo molhado, ela sabe do meu carinho, da minha admiração, cada vez cresce mais. A forma como ela trata os projetos, a responsabilidade que tem, com tudo que passa por esta casa. É uma senadora muito atenta e é uma referência, um espelho para nós, senadoras que aqui chegamos nova como eu. Eu gostaria apenas de ressaltar o que foi falado, talvez com uma menor atenção, que este projeto, além do empreendedorismo, de se enaltecer e estimular esses jovens para, no dia a dia, na sua vida profissional ou pessoal, saber lidar, né, com as relações comerciais, com as atividades privadas, eu gostaria de reforçar aqui o caráter pedagógico desse projeto. Eu fui professora há 12 anos nas universidades de Direito no meu estado. O que eu percebi do primeiro ano ao último ano que dei aula, e dava aula no 5º ano de Direito, portanto, já preparando esses jovens para o mercado de trabalho, é que cada vez mais a teoria foi tomando espaço das aulas práticas. Já não se via mais no Direito, por exemplo, a chamada prática forense. Então, nós entregávamos para o mercado, muitas vezes, profissionais extremamente preparados no que se refere à teoria, conhecedores, prontos para prestar qualquer concurso, por exemplo, que analisasse o aspecto teórico, mas extremamente fracos na prática. Eu acredito que este projeto também tem esse cunho, ainda que não vá para a atividade econômica, que não vá para a iniciativa privada. Qualquer curso vai ser beneficiado, mas quem ganha é a juventude, que precisa estar antenada com a realidade que nós vivemos. Então, parabéns ao senador Agripino, parabéns, senadora Ana Amélia. Tenho certeza que esse projeto não só será aprovado por unanimidade aqui nesta comissão, como também no plenário da Casa. Senadora Simone, suas palavras com relação aos senadores Ana Amélia e Agripino, obviamente, representam o pensamento dessa Casa. E, não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório. Senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável às emendas da Câmara dos Deputados oferecidas ao projeto de lei do Senado número 437/2012. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, para solicitar urgência, tendo em vista a consagração dos votos, todos os partidos se manifestaram de forma unânime, eu acho que nada mais legítimo do que solicitar urgência para a tramitação dessa matéria indo direto ao plenário. Em votação, urgência. Senadores que aprovam a urgência, queiram permanecer como se encontram. Aprovada a urgência.